Bem, irmãos, nós vamos adiantar para o dia do Senhor 13, continuando as pregações em nosso catecismo. E hoje, um dia importante para a nossa cultura, não é na verdade? Um dia bem comemorado, não é? Domingo de Páscoa. E embora não sejamos judeus, não tenhamos, não é, o costume nesse sentido, ou a necessidade de realmente celebrar a Páscoa, como nós lemos na Escritura, ou seja, fazer um sacrifício, não é? Comendo carne de cabrito, de cordeiro. Embora não tenhamos esse costume, ainda assim essa data é muito importante para nós. Não pela prática em si, porque já foi vencida pela obra de Cristo, mas pelo significado, por aquilo que realmente ensina ao povo de Deus. A Páscoa é muito importante realmente para nos levar à memória, não é? Sobre tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, sobre o que Deus revelou graciosamente ao seu povo por meio de Cristo. Aqui no nosso Brasil, esse, na verdade, é um dia bem comemorado, não é? Em toda a semana, na verdade, desde quando começa a semana chamada Semana Santa, há muita comemoração, há muito festejo em cada família, principalmente aqui no Nordeste. No Sul não tem tanto isso, não é uma coisa tão forte. Mas aqui é muito forte a questão das famílias se reunirem, pelo menos a partir da quinta-feira, mais ou menos, para comerem peixe. Eles têm esse costume, não é? Isso é um costume já nosso, nesse sentido, costume brasileiro, embora de maneira bastante errada, sacramentada, não é? E tornado uma coisa realmente santa, e até se você não comer um peixe na sexta-feira santa, né? Você está pecando para muitas pessoas. Isso não tem sentido porque a Escritura não ensina sobre isso. Porém, o costume em si é muito bom. Não há nada de errado em você aproveitar esse momento. Não é? Eu mesmo não desperdiço com ignorância esse momento, mas aproveito bem, porque realmente é muito bom. Não é? É sempre bom você ter a família reunida. É um momento muito bom para você compartilhar com seus familiares. Não é? Então, quando chega na semana, há um foco muito grande nos peixes, não é? Comida de coco, e domingo em ovos de Páscoa. Não é? Tudo isso está muito forte em nossa cultura. O comercial, claro, importa muito, porque vende muito, dá lucro. Mas é algo muito impregnado em nossa cultura e, às vezes, devido às pessoas a praticarem isso sem consciência, sem buscar seu significado, torna-se uma tradição morta, um costume bom porque reúne as famílias, mas, ao mesmo tempo, um costume mal entendido, mal interpretado e que, tantas vezes, levam as pessoas a desviarem o foco do que a Páscoa significa. Então, no fim, Jesus Cristo, na Páscoa, brasileira pelo menos, né, posso falar do nosso país, é apenas um detalhe. É visto muitas vezes como uma figura histórica importante. Algumas pessoas lembram, aqueles que são mais religiosos, lembram do cordeiro que foi imolado, mas as pessoas não refletem tanto nisso. São raras as famílias que nesse momento param para realmente refletir nesse momento. Você assiste filme da Paixão de Cristo, filme sobre Páscoa, mas ainda assim falta a reflexão na importância desse evento. Não se entende esse evento como algo redentivo na história, e é justamente disso que a Páscoa se trata. Por isso temos que focar o nosso coração naquilo que Deus revelou por meio de Cristo, nesse cordeiro que foi imolado. Ou seja, a Páscoa para nós não tem a ver com chocolate, embora o chocolate seja muito bom. Tem a ver com o sangue de um cordeiro derramado. A Páscoa não é, usando o politicamente correto, bonito. Ela não é bonita, não é? Porque é sacrifício cruento, derramamento de sangue, não é? Significa punição também pelos pecados. A morte de alguém para a libertação, no caso a morte do cordeiro para a libertação do povo. Então, no sentido geral, para um cristão verdadeiro, não é, que realmente tem conhecimento do que a Páscoa significa, nós temos que pensar nisso, que não é bonito, mas nos trouxe aquilo que é de mais belo e inalcançável pelas forças humanas, que é a salvação em Jesus Cristo. Na pregação dessa manhã nós vamos aprender que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e que também Cristo é o nosso dono. Para isso vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler do versículo 19 ao 20, os últimos dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20.
Amém? Diz bem assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o texto básico da pregação. Eu vou ler a pergunta 34 do dia do Senhor 13, que diz bem assim: por que você o chama de nosso Senhor? Por que vocês chamam, no caso Cristo, de nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e nos resgatou, o corpo e a alma, de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo, para nos tornar sua possessão. Amados irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando nós lemos o texto, quando o irmão Edu lê o texto de Êxodo 12, nós podemos ali ver a própria descrição do texto, da palavra de Deus, do que é a Páscoa e de como ela foi instituída. Ou seja, nós temos as circunstâncias exatas que dão significado à Páscoa. Quando Deus chama o povo, ordena aos líderes de Israel para celebrarem a Páscoa, Ele ordena tudo de maneira bem organizada, certo? E tudo que é feito nesse sentido, que foi feito, tinha um significado claro devido ao seu contexto. O povo era escravo no Egito. Se os amados observarem, já haviam sido derramados no Egito 9 pragas. Deus já tinha, nesse sentido, derramado 9 pragas no Egito, afrontando os deuses do Egito. E então aquele momento da Páscoa é um momento ímpar na história do povo, porque é o momento do derramamento da última praga. Ali é anunciado que Deus passaria, é o que a palavra Páscoa significa, passar por cima. Deus passaria nesse sentido pelo Egito, iria ferir os primogênitos. E então é em um contexto onde o povo está sendo preparado para a libertação que a Páscoa é dada. E vocês podem perceber pela leitura, do texto, que Deus ordenou, e tudo que Ele ordenou deveria ser feito exatamente como Ele ordenou. E se alguma coisa fosse feita diferente, o indivíduo seria eliminado, tirado do povo. E por que isso? Porque o momento ali, ele era de muita importância. Era um momento de libertação do povo, onde Deus iria ensinar ao povo, por meio daqueles sinais, por meio do sacrifício, por meio do sangue nos umbrais da porta, Ele ia deixar de maneira mais explícita a obra do seu Filho. Então, na história da redenção, a Páscoa de fato é muito importante. Era por isso que qualquer um que fizesse o contrário ao que o Senhor ordenou, mesmo comer pão com fermento, seria eliminado do povo. Deus não queria que nada fosse falho ali. Ele queria que aquilo ali fosse uma apresentação perfeita do que Cristo iria fazer. Tem que ser perfeito. Tem que ser uma celebração santa para marcar a vida do povo de Deus, para demonstrar a obra do seu Filho que é perfeita. Então nada pode ficar fora do seu lugar. Ninguém pode comer nada que o Senhor não ordenou. Durante dias, como o Senhor tinha ordenado, o povo estava se preparando para essa refeição. Essa refeição, então, é comida justamente na noite em que o Senhor iria passar e derramar a última praga, demonstrando ali para Israel, seu povo, e para o Egito quem é o Deus verdadeiro. Ele já tinha mostrado tudo isso, mas agora é o momento de libertação. A Páscoa, então, era uma refeição de preparação para a saída, para a libertação. Deus ordenou o povo a comer essa Páscoa, a compartilhar esse maravilhoso churrasco, porque era o que eles compartilhavam ali, Eles compartilhavam em suas famílias com o sangue marcando como um sinal, como um sacramento na porta do povo, ou seja, na casa do povo de Deus. Ou seja, você percebe que aqui a Páscoa, nesse sentido, era um sacramento, era um sinal, porque o próprio texto diz isso, E ali o Senhor estava ensinando o povo: vocês vão comer todos preparados. Vocês vão comer porque hoje eu vou ferir o Egito. Hoje é o dia da libertação de vocês. Essa é a refeição da libertação. Comam preparados, Finalmente, então, o povo seria liberto do poder de Faraó, da escravidão. Então, de fato, esse é um marco. Um marco muito grande na história do povo de Deus, na história de Israel, que sempre lembrou deste momento, e um marco tão grandioso que muitas vezes o próprio Deus, quando o povo se desviava, ia após outros deuses, o Senhor lembrava a eles: eu vos tirei da terra do Egito. É o que nós lemos, na introdução aos 10 mandamentos. O Senhor primeiro lembra isso. Eu sou o Deus de vocês. Eu libertei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Porque isso de fato é muito claro
não é? A história do povo de Deus, a história da igreja, essa é a história de libertação. De um povo que era escravo, de um povo que era pagão, de um povo que estava, nesse sentido, prostituído à idolatria, mas que Deus libertou. Então a libertação, em toda a história da redenção, é um marco, porque fala justamente sobre a obra de Cristo. E é algo mais específico sobre a obra de Cristo, não é? Sobre a sua libertação. Por isso as famílias israelitas deveriam comemorar essa Páscoa, com esperança, por saber que naquele momento eles finalmente seriam livres do poder de Faraó, que era o rei deles. Ou seja, que tinha domínio político sobre eles e também religioso. Eles seriam livres do poder de Faraó, seriam livres da idolatria. Eles poderiam, nesse sentido, gozar de felicidade, de liberdade. Eles estavam comendo, sendo preparados para passar, para atravessar o Mar Vermelho, para sair do Egito e irem para a Terra Prometida. E ali serem estabelecidos como nação do Senhor. Tudo isso é a realidade que a Páscoa nos ensina. Algo que foi realmente demonstrado como algo firme na história do povo de Deus e que também deve nos levar à reflexão nesses dias. A Páscoa, então, a primeira Páscoa comemorada, não é, na história do povo de Deus, teve essa tamanha importância, por ser essa apresentação mais clara daquilo que Cristo iria fazer. Gerações mais tarde, quando finalmente, depois dos profetas terem mais uma vez profetizado e falado sobre a vinda de Cristo, sobre o seu nascimento, sobre a sua obra, finalmente chega o tempo onde Cristo reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E ali, quando Cristo reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa, ele demonstra o valor e a importância, não é, daquela comemoração, daquele ritual, daquilo que Deus havia ordenado. Tão importante era no passado essa primeira Páscoa como essa última Páscoa, não é? Porque aquela primeira Páscoa representava a libertação do Egito, de Faraó. E essa última Páscoa representa justamente a libertação de uma vez por todas dos pecados, daquilo que nos condena diante de Deus. E então o próprio Jesus Cristo demonstra a importância desse momento. Porque ele diz em Lucas 22, 14 e 15, ouçam, irmãos, a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus demonstra, por sua ansiedade, veja o que o próprio texto diz. Jesus desejou ansiosamente comer a Páscoa com seus discípulos. Eu tenho certeza que os discípulos aqui não entenderam a dimensão do que estava acontecendo. Talvez para eles era só mais uma Páscoa. Percebe? Era só mais uma Páscoa. Afinal de contas, a Páscoa mais importante já passou, aquela primeira que nos libertou. Mas eles não haviam entendido ainda a importância daquele momento de estarem reunidos com Cristo para celebrar aquela Páscoa. A Páscoa, então, que Jesus deseja ansiosamente comer com seus discípulos, é a principal Páscoa e, na verdade, é a verdadeira Páscoa. Aquela que é a realidade daquilo que foi representado quando o povo foi liberto do Egito. Então, por isso que Jesus demonstra de maneira muito clara que estava ansioso, porque finalmente chegou o tempo de cumprir as profecias. A promessa feita na primeira Páscoa estava sendo cumprida ali, e era por isso que Jesus estava ansioso por realizar aquela liturgia, aquele ritual com seus discípulos. Aquela Páscoa, de fato, era uma Páscoa muito especial. Não é? Os discípulos não entenderam a dimensão daquilo. Não entenderam que eles estavam sendo preparados, assim como o povo foi naquela noite no Egito, para a libertação. Eles não estavam preparados com o cajado na mão, não é? Com os lombos cingidos, mas estavam ali sendo preparados por Cristo, para de uma vez por todas saírem debaixo do domínio do diabo, saírem debaixo do domínio do mundo, do pecado. Eles seriam libertos de uma vez por todas da condenação que Deus trará ao mundo. Na noite, no Egito, quando o anjo da morte passou, quando o Senhor veio com o seu juízo, os egípcios foram julgados. Aquela noite de Páscoa foi terrível e tenho certeza que foi uma noite de tormento, onde pais gritaram a morte de seus filhos. Quando à noite perceberam, ou pelo dia perceberam, que os seus filhos não viviam mais, os seus primogênitos, aqueles que seriam os herdeiros, como era nesse sentido comum, é a lógica da natureza humana, não é? Eles viram que os seus herdeiros estavam mortos.
foi uma noite de juízo, foi um tempo de pranto, de desespero dos egípcios, foi o momento onde Deus quebrou o espírito egípcio ali. Aquela nação nunca mais foi a mesma depois daquele momento, irmãos. Nunca mais. Aquela nação veio ao declínio, porque Deus de fato demonstrou o seu poder, não é? Quebrando de uma vez por todas aquele pensamento, aquela religião, aquela filosofia mentirosa, estranha, idólatra. E ali eles foram julgados. E aquela Páscoa, aquela primeira Páscoa, é uma apresentação não somente da obra de Cristo, mas também uma demonstração daquilo que Deus fará com o mundo quando Cristo vier para julgar vivos e mortos. É isso que Deus fará. Trará dor e desespero a todos aqueles que não têm em suas próprias vidas a marca do Cordeiro. O sangue de Cristo sobre as suas vidas. Por isso que Jesus, quando reúne os seus apóstolos para comer a Páscoa, ali ele institui a ceia. E quando ele institui a ceia, é para demonstrar a dimensão daquela Páscoa, daquela última Páscoa, comida com seus discípulos. Eles não haviam entendido. Então Jesus institui a ceia, demonstrando justamente o que aquela Páscoa significava. Vocês estão concentrados nesse cordeiro, não é? Em comer a carne, em compartilhar esse cordeiro. Eu ansiei por isso. Eu desejei por esse momento. Mas porque aqui eu vou demonstrar o que esse cordeiro significa. E quando ele toma aquele pão asmo, aquele pão sem fermento, e ele parte o pão, ele disse, isso é o meu corpo. E com isso ele estava dizendo, veja, o que é partido por vocês, não é? O sacrifício sou eu. Eu sou o Cordeiro Pascual. É o meu corpo que vai ser partido por vocês. O que vocês fizeram até hoje, desde o dia que o Senhor os libertou do Egito e que se tornou uma prática ordenada pelo Senhor, perpétua, ou seja, que teria continuidade sempre, eu estou demonstrando para vocês o significado de tudo isso agora. Vocês estão comendo esse cordeiro e eu ansiei por isso, para ensinar a vocês que eu sou o Cordeiro. Sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue derramado do Cordeiro, porque é um sacrifício, será o meu sangue. Aponta para o meu sangue. Ali estava sendo consumado toda a figura, todo o ensinamento, toda a realidade demonstrada e apresentada de maneira até ilustrativa por Deus no Antigo Testamento. Ali estava sendo consumada essa obra, é por isso que ele estava ansiando. É por isso que ele estava buscando, desejando esse momento. Chegou o momento finalmente, não é? Onde o verdadeiro Cordeiro vai ser imolado. Onde a verdadeira Páscoa vai ser comemorada. E por isso, tamanha importância nessa Páscoa, nessa última Páscoa. Ali Cristo disse, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a realidade de todas as figuras do passado, eu sou o cumprimento das profecias. Ali o Senhor estava demonstrando quem Ele era. O fim da lei. O fim, o propósito final. Tudo isso é o que nós lemos, irmãos. Na palavra do Senhor, é a libertação prometida, consumada em Cristo. É por isso que nós lemos também em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus transportou o seu povo de Israel do Egito rumo a Canaã. Cristo, como sendo a verdadeira Páscoa, transportou o seu povo, o Israel de Deus, da morte para a vida, do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, nós também estamos caminhando rumo à terra prometida. Nós também fomos tirados do pecado, do domínio do diabo nesse sentido, para começar uma caminhada cristã. E é isso que aconteceu quando nós conhecemos a Cristo. Quando o Espírito Santo atuou em nosso coração e nos converteu e nos revelou a verdade, quando a fé veio até nós por meio da pregação da palavra, naquele momento, irmãos, naquele momento, nós caminhamos, nós começamos uma caminhada cristã. Assim como o povo começou aquela caminhada após a travessia do mar, nós também fomos transportados do reino do mal, do reino do diabo, para iniciarmos uma caminhada do reino de Cristo. E assim como o povo, pela fidelidade de Deus, chegou à terra prometida, também chegaremos à nossa terra prometida. Também chegaremos ao novo céu e nova terra, porque Cristo nos transportou, nos libertou de verdade. Esse é o significado da Páscoa. Nós aprendemos ainda em 1 Coríntios 5, 7 a 8,
quando o próprio Novo Testamento dá testemunho disso. Diz quem Cristo é. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Todo o significado da Páscoa, o que se comia na Páscoa, aqui é apresentado como algo que tem a ver com a nossa transformação por causa de Cristo. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. A nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, já foi comemorada de uma vez por todas. E Ele, como um sacrifício, nos trouxe liberdade espiritual, liberdade para fazer a vontade de Deus, para cumprir a obra do Senhor, para realmente obedecer ao Senhor. E é por isso que Ele fala essas palavras, nos revelando quem Cristo é. A nossa Páscoa foi comemorada. Nós não precisamos deixar de aproveitar momentos como esse. Nós não precisamos parar nesse sentido, ou rejeitar, ou de maneira ignorante, como muitos cristãos fazem hoje, muitos protestantes fazem hoje, simplesmente rejeitarem essas coisas, rejeitarem as comemorações. Não. Embora o mundo comemore isso, não é? De maneira cega, como alguém que comeu a Páscoa naquele dia de libertação, mas permaneceu no Egito quando o Senhor ordenou que o povo fosse, muitas pessoas comemoram assim. Mas nós não precisamos ser dessa forma. A verdade nos foi revelada. Então nós podemos comemorar de fato isso aqui, irmãos. Não fazendo a Páscoa, não comemorando a Páscoa como era no passado, mas lembrando que a nossa Páscoa de uma vez por todas foi comemorada. Todas as vezes que nós ceiamos, nós podemos lembrar disso. Todas as vezes que nós partimos o pão, compartilhamos o cálice, nós podemos lembrar dessa realidade de libertação de nossas vidas. Deus libertou o seu povo. E tudo que Ele fez em Cristo, Ele já revelou no passado. Para que toda a história da redenção, não é, fosse completamente unida, sincronizada e pudéssemos aprender de maneira gradual, como crianças que estão aprendendo de maneira simples, o ABC, até chegar em coisas mais complexas. A Bíblia é isso para nós. Deus revelando de maneira completa a sua obra, o seu plano, não é, a consumação de todas as coisas. Nós somos comprados pelo Senhor. Ele é o nosso sacrifício pascal. A pergunta de nosso catecismo, agora entendendo que a Páscoa significa justamente essa libertação, a pergunta é: por que nós chamamos Cristo de nosso Senhor? E a resposta é porque Ele nos libertou, porque Ele nos comprou. E a Páscoa tem a ver com isso, irmãos. No dia em que o Senhor matou os primogênitos no Egito, livrando o seu povo pelo sangue do Cordeiro, naquele dia o Senhor comprou Israel. Naquele dia o Senhor separou Israel do Egito, levou esse povo para o deserto e ali lhe deu a lei. E o Senhor estabeleceu aquele povo que era um povo de escravos, como a sua própria nação, como o seu próprio povo. Em outras palavras, Deus comprou Israel a preço de sangue. É por isso que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, as palavras de Paulo à igreja diz: porque fostes comprado por preço. Ou seja, Deus comprou Israel ali e Cristo pelo seu sangue nos comprou. O povo de Israel deveria viver de acordo com a vontade do Senhor. A lei foi dada para ficar claro que aquela nação era separada de todo mundo, porque pertencia somente ao Senhor. Deus não dividiria o seu povo com ninguém. Deus é um Deus zeloso, como nós vemos na lei. Nós lemos na lei isso. Pois Ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Como um Deus zeloso, Ele separou esse povo. E o Senhor, de maneira muito clara, deixou esse povo, não é, ordenado a viver de acordo com a sua vontade e só. Aquele povo não poderia mais olhar para a idolatria, para a cultura dos povos vizinhos. Toda a sua maneira de viver deveria ser para o Senhor, porque o Senhor os comprou. Eles pertenciam a Deus. Era um povo de propriedade exclusiva de Deus. De todas as nações da terra, como diz Amós 3, somente a eles o Senhor escolheu e os separou de verdade. A lei de Deus, então, deveria reger toda a vida do povo. Deveria ser aquilo que estava no anseio do coração do povo. O povo deveria ser guiado pela lei.
Eles deveriam ser guiados pela lei no trabalho que eles praticavam, que eles exerciam. Eles deveriam ser guiados pela lei nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no casamento, em tudo, absolutamente tudo. A maneira de adorar a Deus, ou seja, a maneira de cultuar, de praticar a religião nesse sentido, não poderia ser como o mundo, mas completamente diferente. Uma maneira santa, e tal como foi a Páscoa ordenada, e quem se desviasse daquilo ali, não obedecesse à Páscoa nesse sentido, como o Senhor ordenou, seria eliminado. Assim também o culto revelado ao povo de Deus deveria ser cumprido à risca como o Senhor ordenou. E qualquer desvio levaria à morte. O exemplo de Nadab e Abiú. Nada podia ser diferente, porque aquele povo era de Deus. Era o povo que Deus escolheu. O povo que o Senhor separou e santificou no mundo. Essa é a realidade na vida do povo de Deus. Por isso, nós lemos no versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e ouça essa última parte que é a pergunta, e que não sois de vós mesmos? Essa mesma realidade de pertencimento está sobre a vida da igreja. Ser um cristão, então, irmãos, é ter essa noção, essa consciência de pertencimento. Você pertence a alguém. Cristo, como o nosso Cordeiro Pascual, o nosso sacrifício, nos comprou com seu sangue. Nós somos comprados por Ele, ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. É o que Paulo diz aqui à igreja aos Coríntios. E é o que o Espírito Santo diz a nós hoje também, do mesmo jeito. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Tal como o povo era no passado, que deveria viver única e exclusivamente para Deus, cristãos devem viver única e exclusivamente para Cristo. É por isso que carregam esse nome. E é isso que significa esse comprar do Senhor, e nós temos que entender isso como algo real em nossas vidas. Nós estávamos ali vendidos como escravos. Estávamos ali presos nesse sentido como escravos. O mundo não nos dava valor. Nós não tínhamos um valor elevado para o mundo. O mundo não estava nem aí para nós. Éramos pobres escravos. Mas Ele pagou por nós. Ele nos comprou, Ele nos resgatou disso. Dessa escravidão ao diabo, ao Egito, à vida de pecados. Por isso que Ele diz, vocês não pertencem a vocês mesmos. Essa ideia, não é, de liberdade que as pessoas têm. Eu sou dono do meu próprio nariz, faço o que eu quiser. O conceito de liberdade que as pessoas têm hoje, seja filosoficamente ou teologicamente falando de livre-arbítrio, sempre é para pecar. Não é? Ele não tem que obedecer isso. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Até aplicado ao contexto social e político, as pessoas querem liberdade para fazer o que der na telha. É isso que as pessoas têm. É isso que elas querem, é isso que elas buscam. Elas buscam isso por meio da religião, elas buscam isso por meio da política. Elas querem isso, liberdade, para fazer o que der na telha. Enquanto nós aprendemos que, diferente deles, nós somos comprados. E nós somos comprados porque éramos escravos. E Ele pagou um preço por esses escravos que somos nós. É isso que a Páscoa representa e nos leva a olhar para Cristo como nosso Senhor. É muito bonito falar Senhor Jesus Cristo, né? E não pensar no que a palavra Senhor significa. Se eu tenho um Senhor sobre a minha vida não me pertence, mas pertence a esse Senhor. Isso deveria ser algo forte para os cristãos. Porque cristãos hoje parece que usam essa palavra apenas como um slogan, mas não entendem o seu valor. Se dizem servos de Cristo, mas não o servem de verdade. Vivem a vida nesse sentido como se não tivessem um Senhor, um rei sobre eles. Que escravo comprado viveria para fazer a sua própria vontade? Nós fomos comprados, irmãos. É por isso que chamamos Jesus Cristo de Senhor. Ele é o nosso Senhor por causa disso. Porque de fato Ele nos comprou. E é por isso que o texto de Coríntios diz, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados por preço. E é por isso que Ele diz, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo de vocês não pertence a vocês mesmos. As pessoas agem de maneira libertina. Cristãos agem de maneira libertina. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo.
Não é? É um tipo de feminismo aplicado à cristandade. Meu corpo, minhas regras, sabe? Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu não me importo com o que vão dizer, com o que eu faço aí fora. Eu não me importo, o corpo é meu. Não é assim que funciona. O corpo de vocês é membro de Cristo. Vocês são membros de Cristo. No próprio contexto aqui, Paulo pergunta com relação ao pecado, à prostituição, vocês juntariam, vocês fariam, nesse sentido, a comunhão do corpo de Cristo ou do membro do corpo de Cristo com a prostituta? Por que vocês não podem fazer isso? Porque Cristo é santo e Ele vos comprou. Porque vocês pertencem a Ele, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês não pertencem a vocês mesmos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E deve ser isso algo fixo em nosso coração. Por isso é uma ordem para nós. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus na vossa maneira de viver. Porque vocês têm um Senhor sobre a vida de vocês. Vocês não estão ao léu. Vocês não estão fazendo, nesse sentido, com a liberdade para fazer o que vocês quiserem. Mas aquilo que o Senhor quer. É por isso que um cristão, por exame de consciência, deve avaliar a sua própria vida baseado na vida de Cristo. O nosso Senhor, Ele nos ordenou fazer isso. O nosso Senhor, isto é, para muitos pode ser uma palavra pesada, mas é o nosso dono. Essa é a realidade. Quando Cristo se revela como o meu Senhor, Ele está dizendo que Ele é o meu dono. Ele me comprou, eu pertenço a Ele. Ele é o meu dono. E se um cristão acha que pode viver de maneira leviana, fazendo o que quer, ele está dizendo, eu não tenho dono. Eu não tenho um Senhor sobre minha vida. Um cristão genuíno, por mais que seja falho, ele sabe que ele pertence a Cristo. E por pertencer a Cristo, a sua vida vai ser pautada de acordo com a lei do Senhor. Então aquilo revelado a Israel é a realidade de nossas vidas hoje. Ah, não, pastor. No Antigo Testamento, porque tem essa dicotomia toda na cabeça de cristãos, era diferente. Tudo aquilo ali era porque era antigamente e era mais severo. Não, irmãos, nunca mudou. Essa é a realidade, nunca mudou. Continua do mesmo jeito. A lei continua sobre nossas vidas para nos reger e nos guiar em glorificar a Deus. A mesma ordem é dada a nós também. Assim como Israel deveria, e não fez, mas deveria glorificar a Deus na sua própria vida, assim nós somos chamados da mesma forma para glorificar a Deus no nosso corpo, em toda a nossa maneira de viver. Assim como Israel deveria viver diferente dos outros povos, assim também nós não podemos imitar a cultura que está ao nosso redor. Tudo aquilo que é mal e depravado na cultura nós temos que rejeitar. É simples entender isso. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo. O nosso Cordeiro Pascal foi o sacrifício, o preço pago para nos libertar, para nos comprar, nos salvar do Egito, nos salvar do diabo, do pecado. A nossa vida agora pertence a Ele. E nós temos que encarar isso como algo verdadeiro, real. Não é algo fantasioso, imaginário. Não é apenas um conceito. É a realidade de nossas vidas. Se for um conceito que eu posso dar muitos significados, então está explicado porque a maioria dos cristãos não se importam com isso. Tanto faz o que as pessoas pensam de mim, o testemunho que eu dou, tanto faz. Não importa, eu faço o que eu quiser. Está errado. Está completamente errado. Se nós não agimos como servos, nos submetendo ao senhorio de Cristo em nossas vidas, estamos dizendo para o mundo que nós não temos dono. E se nós não temos Cristo como nosso dono, como nosso Senhor, nós não pertencemos a Ele porque Ele comprou pessoas. Foi o que Ele fez. Essa é a realidade. Então adianta do quê? Comemorar a Páscoa se a mente das pessoas não é cativa a Cristo? Adianta do quê? Dizer hoje é domingo de Páscoa e postar coisas no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, não é? Postar imagens de um cordeiro sendo sacrificado e dizer Cristo é o nosso cordeiro. Se as nossas mentes não são cativas a Cristo. Não tem significado nenhum. Para nós como cristãos hoje, isso deve de fato ter um significado profundo, que marca a nossa vida, que nos separa do mundo. Não dá para ser as duas coisas. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos escravos dele, comprados por ele, ou temos a ele como nosso dono, ou nós somos do mundo, ou não fomos comprados.
Não tem absolutamente sentido alguém, no momento daquele de libertação do Egito, comer a refeição pascal e na hora que o Senhor ordenar, passem, vão. E a pessoa fala, não, eu prefiro continuar sendo escravo de Faraó. Eu prefiro ficar no Egito. Isso não tem sentido. Como também não tem sentido eu reconhecer Cristo como aquele que é o sacrifício perfeito por minha vida e eu permanecer na minha vida de pecados. E eu continuar nesse sentido indiferente com a lei do Senhor. E eu fazer pouco do mandamento de Cristo e não olhar para Cristo e imitá-lo. Não tem sentido isso. É o contraditório com o que nós chamamos de fé, de cristianismo. Nós aprendemos na palavra do Senhor, por exemplo, em 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A nossa vida deve ser um testemunho de que nós fomos resgatados por Ele. Esse testemunho deve ser prestado em tempos oportunos. Seja no que nós falamos ou no que nós vivemos. O nosso comportamento tem que apontar para isso. As pessoas têm que olhar para nós, assim como olharam para Pedro, e dizerem, veja, esse é um dos seus discípulos. Esse homem andava com ele. Veja, ele se veste como ele fala como ele. Ou seja, tem que ficar óbvio na nossa maneira de viver a quem nós pertencemos, que nós somos cristãos. Hoje as pessoas se identificam com a carteirinha de membros. Veja, eu sou um cristão da igreja fulana. E você apresenta isso como sendo a prova, o testemunho. Isso não é um testemunho nada. Isso é apenas um registro que alguns adotam nesse sentido. Para controle, para organização. O testemunho é a nossa própria vida de obediência a Cristo. Aprendemos também na primeira carta de Pedro, 18 a 21, capítulo 1. Porquanto, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Veja, resgatados da sua vã maneira de viver. De um tipo de vida inútil que nós tínhamos nesse sentido. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós fomos resgatados de uma maneira inútil de viver. E observe o que o mundo é. Observe a vida daqueles que não têm Cristo. Não, pastor, mas eles fazem grandes coisas. Tudo inútil. Tem uma utilidade social? Tem. Nós desfrutamos disso? Desfrutamos. Mas no fim, o que isso vai valer para aquelas pessoas? Pessoas que têm condições que não são cristãs, pela graça de Deus atuando no mundo, podem fazer coisas boas e glorificar a Deus, mesmo que elas não queiram. Deus é honrado por aquilo e nós como igreja podemos reconhecer isso. E podemos usufruir de tudo isso aí também. Mas no final de tudo, o que aquilo vai servir para elas? Imagine uma pessoa que tem condições, fundar alguma instituição, alguma organização aqui em Olho d'Água, que realmente beneficie pessoas. Realmente beneficie pessoas menos abastadas, realmente ajude as pessoas de alguma forma, promova conhecimento, promova a restauração da cultura, tudo isso é muito bom. E nós vamos poder usufruir disso também. Imagine um momento em que, de repente, em Olho d'Água, alguém viesse investir em educação de verdade. Não educação dada pelo MEC, mas educação de verdade, não é? Em uma grande biblioteca, em investimento nesse sentido para que as pessoas possam realmente entender o valor da cultura e então estudar mais, compreender mais. E disso nós temos muitos frutos, pessoas interessadas em estudos, aprendendo cada vez mais, sendo formados intelectuais em nossa cidade, fazendo com que a nossa cidade aumente, melhore, até economicamente. Tudo isso é muito bom. E nós vamos usufruir disso se tiver. Mas no final, para essas pessoas, qual o valor disso? Elas poderão apresentar isso para Deus? Não. Então, no fim, a vida fora de Cristo é uma vida inútil. Cristo nos resgatou disso, dessa vida inútil, dessa vida que simplesmente tem um fim para condenação. Ele nos resgatou de uma vã maneira de viver.
E Pedro fala aqui sobre o sangue de Cristo, o preço que foi pago, cordeiro, ou seja, o sangue do cordeiro que foi derramado, conhecido desde antes da fundação do mundo e manifestado no tempo, nos últimos dias, em favor de nós. O que Cristo fez, o sacrifício que ele fez, nada mais é do que a manifestação do que foi decidido na eternidade. Cordeiro conhecido desde antes da fundação do mundo. Nós aprendemos em Hebreus 2, 14 e 15 também. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Toda a humanidade é escrava. Toda a humanidade. Nós nascemos escravos. E na verdade estávamos por nascimento sujeitos à escravidão da morte por toda a vida. Todo indivíduo que nasce nesse mundo, irmãos, já nasce condenado, já nasce caminhando para essa condenação final. Ele é escravo dessa morte. Ele é escravo dessa condenação. Cristo, pelo seu sangue, nos resgatou disso. Nos livrou dessa condenação final. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele nos libertou para que a nossa vida fosse diferente neste mundo, para que nossos anseios fossem mudados, para que os nossos sonhos fossem mudados, para que nós tivéssemos força pelo poder do Espírito Santo e em tudo aquilo que nós desfrutamos na igreja de Cristo. Não é? Condições de contra nós mesmos lutarmos. Lutar contra o pecado, contra toda essa maldição que o mundo desfruta hoje. Todos esses textos, irmãos, da palavra de Deus, eles são o comprovante da compra de Cristo. Tudo que nós lemos aqui, não é sem comprovante. Nós temos aqui a comprovação. Temos um comprovante de que Ele, de fato, nos resgatou. De que nós pertencemos a Ele. Essa é a Escritura a nosso respeito. É o que Ele fez por nós. Portanto, amados irmãos, entendendo o valor da Páscoa, o que isso significa para nós como igreja, um memorial, lembremos que esse sacrifício foi para nos comprar. E agora nós devemos lembrar do senhorio de Cristo, de que Ele é o nosso dono nos nossos relacionamentos, nas amizades que cultivamos. Vocês têm que pensar nisso. Nós temos que pensar nessa realidade. Quando você estiver na roda dos amigos, com seus conhecidos, com seus amigos, lembrem de que vocês pertencem a Cristo. De o que será praticado ali, ou os convites, não são para você. Porque você pertence a Cristo. Nós temos que lembrar que nós pertencemos a Cristo no momento que estamos reunidos com nossos familiares que são ímpios também. E nós, às vezes, por covardia, esquecemos que nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele, que Ele é nosso dono, e nós agimos de acordo com o que os nossos familiares querem. Por causa da minha família, eu não vou fazer coisas na igreja. Por causa da minha família, as coisas vão ser assim, não do jeito que o pastor está dizendo, por mais que ele esfregue a Bíblia na minha cara. Você pertence a Cristo. E isso tem que ficar claro na sua vida familiar também. No casamento, lembre que você pertence a Cristo. Lembre que você pertence a Cristo. Ah, pastor, meu marido tá ruim, viu? O cara tava na igreja, mas não consegue se firmar. O homem está ficando cada vez mais mundano, não quer saber de nada. A minha esposa não quer saber de orar, não quer saber de buscar a Deus, ela não quer saber de ir para a igreja. Lembre-se, você pertence a Cristo. Ele é o seu dono.
Não importa o que aconteça, essa é a realidade da sua vida, é quem você é agora. É dele. Essa realidade deve estar no seu coração, na sua consciência, quando você estiver em sua escola, em sua faculdade, em seu trabalho, tudo aquilo que o mundo te apresentar. Você não pode perder a consciência de que você pertence a ele. Como Daniel, irmãos, na Babilônia, cativo dos babilônicos, nunca perdeu a consciência de que ele pertencia a Deus. Por isso rejeitou os manjares. Assim nós também temos que aprender a rejeitar tudo que o mundo nos oferece de mal, de pecado, porque nós pertencemos a Cristo. No fim, todos são escravos. Todos. Não é? Por mais que o mundo olhe para você e pense, veja como ser um cristão fiel é difícil, né? Você vai ficar muito preso. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, não. Tire isso da mente. Todos são escravos. A questão é de quem você é escravo. Todos servem a alguém. A questão é a quem você serve. A nossa bênção, a nossa garantia e consolação é saber que o nosso dono, o nosso Senhor, é o melhor Senhor de todos. É o Senhor que, diferente dos senhores do mundo, humilham, oprimem. Ele é diferente desses aí. Ele não é como os poderosos do passado que se sentiam Deus. Não. E eles humilhavam as pessoas. Não. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas humilhou-se a si mesmo. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse é o nosso Senhor. O Senhor que é o Rei do Universo, que é incomparável, aquele a quem nós glorificamos como Deus eterno, que se ajoelhou diante de seus discípulos, diante dos seus servos, a quem ele comprou com seu sangue, queria comprar nesse sentido, e lavou seus pés. Esse é o nosso Senhor. O Senhor que nos chama de irmãos, o Senhor que nos chama de amigos e que dá a vida por esses amigos. O Senhor que, ao nos olhar como escravos pobres, escravos doentes, escravos condenados, leprosos, olhou para nós e pagou um preço que nós não valíamos aos olhos do mundo. Pagou o maior de todos os preços. Esse é o nosso Senhor. Pensemos nisso, irmãos. Quando olharmos para o Evangelho, quando lembrarmos do sacrifício de Cristo, Ele é o nosso amado Senhor, que nos deu nome, dignidade, esperança incorruptível e que nos levará até o fim, nos tratando como da família, que leva o seu Pai a nos chamar de filhos, e faz com que o seu Espírito habite em nós, e diz que nós e Ele, pela fé, somos um. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.